Falar por último tem uma vantagem e tem um desafio. A vantagem é que eu posso fazer pontes com os temas que foram tratados anteriormente, brilhantemente, pelos meus antecessores, mas o desafio é que a barra está alta, né? E, portanto, eu tenho que manter a barra lá em cima. O tema que eu trouxe para trabalhar com vocês hoje... Opa, aqui deveria estar aqui... Isto. Como as visões podem ser inspiradoras e como eu posso usar o recurso do futuro para iluminar o presente das organizações. Eu fiz uma pesquisa o ano passado sobre o marco filosófico das 100 maiores empresas que aparecem na edição da Melhores e Maiores da revista Exame, de 2013 e 2014. E o que me motivou a fazer esta pesquisa foi o fato de que há muitos anos eu tenho um cacoete. Quando eu chego numa empresa, na recepção da empresa eu já procuro o cartaz, a foto, o display, onde normalmente as empresas comunicam o seu marco filosófico, visão, missão e valores. E eu comecei a perceber que havia um padrão. E esse padrão me incomodava porque as visões são de uma mesmice atroz. Elas não são originais, elas não conseguem ser inspiradoras. E eu comecei a me preocupar com isso e decidi fazer essa pesquisa. E aí um dia eu vi uma história que é assim, alguém pergunta para alguém: o que sustenta a visão da sua empresa? Um prego. Então, muitas visões são sustentadas apenas pelo prego que está lá na parede, na recepção. Isso significa que essa empresa gastou tempo, dinheiro, envolveu as pessoas na produção de algo que finalmente não cumpre o seu papel. Então, eu fiz essa pesquisa, quero compartilhar os resultados dela com vocês, mas as minhas ideias a partir da análise dos dados que eu colhi durante esse levantamento. Então, eu estou falando com vocês de marco filosófico e do desafio de fazer com que essas declarações saiam da parede e que possam ir diretamente para o coração das pessoas, porque lá é o lugar delas. É o lugar onde eu posso motivar as pessoas e fazer com que elas tenham uma razão para acordar todos os dias e ir trabalhar. Um dia eu ouvi uma frase que me chocou muito, embora ela seja muito verdadeira, duramente verdadeira. E a frase é assim: hoje cedo, milhões de pessoas só acordaram porque não morreram ontem. Duro, né? A leitura que eu faço dessa frase é: essas pessoas não tinham uma razão para estarem vivas. E, portanto, acordaram só simplesmente porque não morreram ontem. O papel das visões, e aí eu não estou falando apenas das visões das organizações, mas eu estou falando das visões individuais, porque nós as temos, e ao longo da vida vamos formulando, reformulando, criando novas visões, é exatamente nos dar uma razão para acordar todos os dias. E quando elas são a expressão da essência de uma organização, elas têm um papel também de motivar, além disso, né? Motivar e permitir que as pessoas tomem decisões nas horas cinzentas, naquelas faixas cinzentas que as normas e as regras, como o Eugênio estava apresentando hoje, não dão conta. Ela permite que as pessoas possam correr riscos, que as pessoas possam se inspirar e fazer o que tem que ser feito com accountability, né? Que a gente acabou de ver também. Eu estou falando do marco filosófico, e as perguntas que eu faço quando eu vejo o marco filosófico na sala de espera tem uma comunicação clara, inequívoca, do que essa empresa pretende ser? Depois, mobiliza as pessoas, toca as pessoas, faz com que elas tenham uma razão para acordar todos os dias e ir trabalhar? E, finalmente,
mesmo que de forma superficial e às vezes até meio arriscada, eu já tenho condição de fazer uma leitura rápida da cultura daquela organização. O olhar foi treinado, a idade ajuda. Então eu bato o olho e vejo alguns elementos culturais que eu começo a ver lá desde o estacionamento e leio a visão. E aí eu posso, ainda que com muitos cuidados, arriscar a ideia sobre o quanto corresponde essa visão à cultura da organização, como ela conversa e expressa a cultura da organização. E, frequentemente, eu vejo um divórcio entre aquilo que está declarado e aquilo que eu começo a perceber como prática e comportamento das pessoas naquela organização. Então, a pesquisa foi feita entre as 100 maiores empresas e, na realidade, eu tive que chegar até a 100ª, 140ª empresa, porque as 100 primeiras, as 100 maiores, nem todas tinham um marco filosófico declarado, visão, missão e valores. Algumas só tinham visão, outras só tinham missão, e assim por diante. Mas, finalmente, eu consegui colher 100 marcos filosóficos na pesquisa na revista Exame. Quando eu falo em marco filosófico, eu tenho os 3 elementos básicos, mas, normalmente, o que mais se destaca é a visão. Normalmente, ela tem um caráter motivador mais importante, mais explícito, ela tem um papel de iluminar o presente da organização de uma forma que ela se destaca do conjunto dos 3 elementos lá do marco filosófico. Então, a visão, a missão e os valores de uma organização dizem respeito, falam da identidade daquela organização. Eu tenho ali elementos do DNA, elementos da história da organização, que são sintetizados nesses 3 elementos. Eles também representam a cultura que a organização quer criar. E, finalmente, para o público externo, os 3 elementos traduzem a marca da organização, se traduzem na marca da organização, aquela imagem externa que nós estamos querendo projetar. Diz respeito da nossa identidade, portanto, para o público externo. A construção de um marco filosófico tem 3 desafios. O primeiro grande desafio da construção é que as reflexões que são feitas durante a formulação do marco nem sempre são agradáveis. As empresas têm que olhar para suas entranhas, têm que olhar para suas incongruências, para suas contradições. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Recentemente, eu estava assessorando uma empresa na revisão do marco filosófico. Fizemos a caracterização da cultura da organização, identificamos os valores atuais, os valores da cultura desejada, e quando, junto com os diretores da empresa e o CEO, nós começamos a refletir sobre quais valores eles gostariam de escolher como valores centrais e que expressavam a essência da organização, apareceu o valor ética. Toda vez que aparece ética, entre outros, eu tenho uma pergunta básica, e que eu sempre faço. Então, eu fiz essa pergunta para eles. E se aparecer o fiscal da prefeitura? Quando eu fiz essa pergunta, eu comecei a ouvir gente pigarreando, gente se movimentando na cadeira. O desconforto era visível. E a resposta que o CEO me deu foi a seguinte: olha, nesta empresa, se nós não pagarmos propinas para os vereadores, os prefeitos, em 6 meses essa empresa está quebrada. O negócio deles necessita licenças das prefeituras e eles, portanto, conseguem isso pagando propina para essas figuras. Bom, então eu disse, olha, não coloquem ética como um valor central desta empresa, porque isso vai ser letra morta em 5 minutos. Ah, bom, mas veja, nós somos éticos. Falei, bom, eu posso até admitir que, pessoalmente, vocês sejam pessoas éticas, mas
A prática não é, e, portanto, aqui na empresa, muita gente sabe que a empresa paga propinas para essas figuras. Se vocês colocarem a ética como valor central, não vai durar 5 minutos, né? E, finalmente, só o prego vai sustentar essa declaração. Como era final de tarde, eu disse, durmam com isso, amanhã a gente volta a conversar. No dia seguinte, quando eu fiz o go-around para ver como eles tinham ficado de um dia para o outro, o desconforto era maior ainda, porque as pessoas disseram, não dormi, tive dor de estômago, tive insônia, estou desconfortável com essa situação. Mas, finalmente, eles não colocaram ética dentro dos seus valores centrais. E eu deixei bem claro para eles que eles não tinham me contratado para fazer juízo de valor. Eles próprios, e o desconforto falava isso, estavam incomodados com a situação da empresa de ter que pagar propinas para viabilizar o seu negócio. Mas assumiram, de forma correta, que não podiam declarar um valor que não era praticado. O outro caso, num processo de coaching, o CEO da empresa me disse, olha, me incomoda muito o fato de que lá na empresa os valores só estão enfeitando as paredes. E eu perguntei a ele quais eram os valores. Ele disse, olha, são tais e tais, e um deles era confiança. E aí eu perguntei para ele, vocês fazem revista nos funcionários lá da fábrica, quando eles saem no final do dia? Ele disse, sim. Falei, bom, se você confia, você não faz revista. Quando você diz que confia e faz revista, a declaração está sendo desmentida pela prática. Ele contra-argumentou, mas veja, as pessoas às vezes levam ferramentas, peças, componentes, é uma indústria. Eu disse, sim, eu entendo isso, tem um percentual sempre da população que pode ter esse tipo de comportamento. Mas se você declara que confia nas pessoas e as revista, a todos, você está dizendo, não confio em vocês. O comportamento desmente a escrita. Então, de duas uma, ou você para com a revista, ou você não escreve que confiança é um valor central da empresa. Novamente, eu tive diante de mim um homem desconfortado, incomodado pela contradição. Mas é meu papel, nesse momento, levar as pessoas a essa reflexão. E isto não é nem um pouco confortável. As pessoas sempre se sentem muito mal quando, no processo de revisão do marco filosófico, elas têm que entrar em contato com as suas contradições. Mas, repito, isso é fundamental. Essa foto saiu na revista Exame há uns 20 dias, mais ou menos. Quem está presente nessa foto? O Rimoli, que eu conheço de longos anos atrás, lá da Embraer. Ele é atualmente o diretor de compliance da Camargo Correia, e esta é a sua equipe na área de compliance lá da empresa. E a matéria tratava de uma operação limpa-barra. O que aconteceu na Camargo Correia? Presidente, vice-presidente, diretores foram hospedados lá com o japonês em Curitiba. Acabaram desligados da empresa, porque foram condenados, estão em casa com tornozeleira, por enquanto, não sei o que vai acontecer depois. E o presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, que é oriundo da Embraer, resolveu trazer para a Camargo Correia um diretor da Embraer como CEO, e trouxe o Rimoli também como diretor de compliance. Então, vejam só. Quando é que uma organização muda? A mudança numa organização ocorre com a presença de 3 elementos, isoladamente ou em conjunto. Uma crise, um forasteiro e uma visão. A Camargo passou por uma crise, está passando. Ela assumiu no acordo de leniência pagar R$1 bilhão para o governo para compensar enfim, as maracutaias todas lá da Operação Lava Jato, do Petrolão. O forasteiro. O forasteiro pode fazer e tomar as decisões duras e desagradáveis porque
ele não tem nenhum compromisso com o passado. Ele não contratou nenhuma daquelas pessoas, não foi responsável por nenhum daqueles fatos, portanto, ele está à vontade para tomar as decisões dolorosas. Mas a sua condição de forasteiro tem prazo de validade. Quanto mais tempo ele permanecer dentro da organização, mais vinculado ele estará àquela cultura, àquelas pessoas. E, finalmente, uma visão. Então, são esses os 3 elementos, não necessariamente nessa ordem, que podem produzir a transformação de uma cultura. Mas eu escolhi mostrar essa foto para vocês por um motivo muito interessante, que, pelo fato de conhecer a cultura da Camargo, eu bati o olho e percebi a informação interessante que tem aqui da nova cultura que surge a partir desta crise. Tem 2 pessoas de barba aqui na sala. E na Camargo Correia, a ninguém era permitido ter barba. E por quê? Porque o Sebastião Camargo, o fundador, simplesmente não gostava. Então, o título que eu dei para essa foto é Das crenças idiosincráticas para a gestão por valores. É essa a grande transformação, entre outras coisas, que está ocorrendo na Camargo Correia. É o momento em que uma crença passa pelo crivo lógico e se transforma em valores, eventualmente, e às vezes são abandonadas. E o fato de ter 2 pessoas com barba ali indica que essa crença do fundador foi abandonada. E o interessante é o seguinte, o Sebastião Camargo morreu e continuaram a proibir barba por longos anos. Agora, vejam só, por que é uma crença idiosincrática? Em algumas outras organizações, a barba não é permitida. Bradesco, por exemplo, não permite. E eu até sou capaz de construir uma razão para isso. Olha, os rapazes estão lá no atendimento direto ao público e a gente nunca vai conseguir controlar o tamanho da barba, o formato da barba. Bom, enfim, então é bom estar todo mundo com a carinha limpinha, né, sem barba, porque isso é mais adequado para quem atende o público. Se se tratasse de um restaurante, o cozinheiro não pode ter barba, porque, veja só, ou um cirurgião não pode ter barba. Cada uma dessas decisões tem uma lógica por trás. Mas, nesse caso aqui, nenhuma lógica. A gente não sabe os motivos que levavam o Sebastião Camargo a não gostar de pessoas com barba. Mas ele não gostava e isso era a lei na empresa. Então, vejam só, nesta foto, eu tenho, através dessa informação aparentemente inocente, né, 2 pessoas de barba numa foto, uma mudança cultural importante. E a mudança é de crenças do fundador, que são idiosincráticas, portanto, são preferências pessoais, para uma gestão por valores. O que faz, o que transforma uma crença em valor? O crivo da lógica. Quando eu paro para me perguntar, é absolutamente indispensável, é razoável, é lógico que um engenheiro que está construindo uma estrada na Amazônia, debaixo de chuva, no barro, etc., faça a barba todo dia? Não, não é, isso não é importante. Então, quando eu deixo de exigir que as pessoas tenham façam barba todos os dias e se comportem da maneira como elas quiserem em relação à sua aparência, eu estou deixando de fazer a gestão das pessoas e da cultura da organização através de crença e passa a fazer por valores. Então, a diferença entre crença e valor é esta. Valor é uma crença que passou pelo crivo lógico. Ela se tornou racional, lógica, portanto. Eu estou falando de um elemento que eu vou explorar com vocês agora, que é a identidade da organização. Mas é também a identidade das pessoas. As pessoas e as organizações têm 2 identidades, as normais. Algumas pessoas têm mais de 2 identidades. A primeira identidade é a identidade vertical. Isso vale para todos nós e vale para as organizações também. A identidade vertical é o conjunto de crenças, valores dos fundadores, no caso da empresa. No caso das pessoas, a identidade vertical é a etnia, a língua, a primeira religião.
Portanto, eu estou falando da herança dos meus pais. Isso constitui a minha identidade vertical. E para as organizações, a identidade vertical são as crenças, valores, princípios, as idiosincrasias dos seus fundadores. Então, toda empresa tem uma identidade vertical. Mas tem também uma identidade horizontal. No caso das pessoas, a identidade horizontal começa a se desenvolver no momento em que, pela primeira vez, a criança vai para a escola, por exemplo. Ela começa a interagir com outras identidades verticais e aí ela desenvolve a sua identidade horizontal. Quanto maior o número de contatos diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, vai ampliar a identidade horizontal desta criança, da mesma forma como vai ampliar a identidade horizontal da organização. Então, uma organização que tem uma atuação apenas local, ou regional, ou estadual, ou nacional, ou internacional, eu tenho aqui graus diferentes de horizontalidade e, portanto, de riqueza da cultura dessa organização. Então, a identidade horizontal me diz quão rica é esta cultura, a identidade vertical me diz quão forte é essa cultura. Regra: quanto mais rica, menos forte, quanto mais forte, menos rica. Portanto, há uma tensão aqui entre estas duas dimensões, a vertical e a horizontal. E nós vamos ver depois como isso se resolve. Conceituando cada uma dessas 4 combinações. Então, na organização que é verticalmente forte e horizontalmente pobre, eu tenho uma cultura que eu estou chamando de frágil, é uma cultura alienada, é uma cultura fragmentada, dependente e desestruturada. Isso vale para as pessoas também. Quando eu tenho organizações aqui, ela é uma cultura muito forte, mas ela é pobre. Então, é uma cultura dura, dominadora, arrogante, xenófoba, ela rejeita tudo que é diferente. Pessoas também se comportam dessa maneira. E, finalmente, ela é independente. Ou seja, eu não troco, eu prescindo dos demais, eu não dependo dos outros. Portanto, as características de arrogância são fortes nesta cultura. Aqui eu tenho a cultura que é muito rica, mas é fraca. Isso faz com que ela fique vulnerável, fique instável, criativa, né, experimental e caótica. E, finalmente, a combinação que eu considero ideal, que é aquela em que a cultura e a identidade são ricas e fortes simultaneamente. Então, eu tenho uma cultura firme, caórdica. Caórdica é a combinação ótima de caos e ordem, uma combinação harmoniosa. E essa empresa é alinhada, é flexível, é inovadora e é interdependente. Pensem um pouquinho na organização de vocês. Vocês diriam que ela é mais vertical, mais horizontal, é mais rica, é mais forte, ela combina bem as duas dimensões. O que vocês diriam dela? E você? Você é mais vertical ou você é mais horizontal? Pense na posição em que você se encontra nesses quadrantes. No caso das organizações, o que nós precisamos fazer para que elas sejam mais horizontais e, ao mesmo tempo, mais fortes? A combinação ótima das duas dimensões. Eu estou desenvolvendo esse tema e eu estou brincando com essas ideias todas. E outro dia começamos a pensar lá no escritório sobre, por exemplo, regiões da cidade de São Paulo. Regiões que são mais verticais, regiões que são mais horizontais. E a nossa brincadeira resultou no seguinte: a Avenida Paulista, é possivelmente a região mais horizontal de São Paulo.
convivem na Paulista com conforto todas as tribos que a gente possa imaginar. Gente engravatada, hippies, gays. E um dia me chamou a atenção, porque eu estava com a minha mulher no saguão lá do cinema, na lanchonete, e duas moças sentadas em frente a nós começaram a se beijar. Eu moro no Morumbi, e eu fiquei imaginando que se duas garotas se beijassem lá no shopping Jardim Sul, alguém chamaria a segurança. Com certeza, essas pessoas escandalizariam e alguém chamaria o segurança para fazer alguma coisa com essas duas moças. No entanto, na Avenida Paulista, esse é um comportamento aceitável. Ninguém se assusta mais, ninguém se incomoda, ninguém chama a segurança. Então, vejo que numa mesma cidade, com 14 quilômetros, 13 quilômetros de distância, eu tenho duas subculturas absolutamente distintas. Há uma grande cultura paulista, há uma grande cultura brasileira, mas eu tenho subculturas convivendo na mesma cidade. Uma rica, a outra forte. Não é? Quando há uma tensão entre as duas, nós temos que recorrer a um recurso, que é o da ética transgressora. É aquele momento em que as regras não dão mais conta, é o momento em que nós vamos usar um outro tipo de reflexão para poder encontrar uma saída para a tensão que existe no encontro dessas duas identidades. Vejam, a falta de negociação nas relações é um problema. Muita negociação também é problema. Quando nós negociamos muito, é porque nós não confiamos nas pessoas. Essa é a razão pela qual nós fazemos todas as nossas negociações. Se eu confiasse, eu não precisaria negociar. Quando eu negocio é porque eu não confio no outro e ele também em mim. E não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado isso. O problema são os extremos. Muita negociação, nenhuma negociação. Pois bem, quando é que nós enriquecemos, né, a nossa cultura? Quando nós trazemos o novo. Quando nós trazemos o novo, nós incomodamos. E quanto mais vertical for a identidade da minha organização, maior o incômodo. Então, a ética transgressora é aquele momento em que eu reflito sobre 4 questões. Devo, posso, quero, sei. É refletindo sobre isso que eu sou capaz de transgredir as normas para criar o novo, um comportamento novo, um elemento cultural novo na minha organização, na minha cultura. Então, nós precisamos ter presente a possibilidade de refletir criticamente sobre as regras, as normas, olhar para o novo, para o diferente, que a horizontalidade me traz, refletir sobre isso e tomar uma decisão, incorporando novos elementos, novos comportamentos na cultura da minha organização. Essa expressão já foi usada hoje aqui pelo Sandro, e eu estou usando a versão original. O Peter Drucker diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre cultura organizacional e o confronto dessa cultura com a estratégia. Um grande fabricante de bens de capital, durante a crise de 2008, resolveu prospectar, não tinham encomendas, resolveram prospectar mercados. Eles fabricam grandes equipamentos, cuja produção demora 2 anos e meio para ser completada. E aí eles encontraram uma oportunidade interessante, que era fabricar componentes para as turbinas eólicas fabricadas pela GE. A GE encomendava essas peças e eles fabricavam. Pois bem, depois de algum tempo, eles perceberam que eles tinham entrado num negócio absolutamente furado. O custo do componente que eles entregavam para a GE era de $55 mil cada um. A GE pagava $35 mil
e os chineses estavam entrando no mercado com 26 mil dólares de preço pelo mesmo componente. Evidentemente que eles deixaram de fabricar, porque eles estavam tendo um prejuízo brutal, e a GE não se dispunha a pagar 55 por algo que podia receber por 26. Né? Ela até pagaria 35, mas 55 jamais. Por que esta empresa, que era extremamente competente para fazer bens de capital, estava nessa situação? Os equipamentos que eles fabricam, a tecnologia era deles, o projeto era deles. Eles têm uma tradição quase que centenária de fabricação desses equipamentos. Pois bem, se sentiam muito seguros. Nas negociações com a organização, ela praticamente impunha o modelo, a condição, a tecnologia, etc., e os clientes sempre compraram desta forma. No caso dos componentes das turbinas, o projeto não era deles, o desenho era deles, a tecnologia não era deles. Eles estavam trabalhando sob encomenda de uma forma diferente. Um atraso na fabricação de um bem que vai ser feita em 2 anos, um atraso de 15 dias pode ser facilmente recuperado. Quando você fabrica um equipamento cuja produção demora horas, qualquer atraso é crítico. E eles não sabiam operar desta forma. O resultado é que os prejuízos foram se acumulando e eles finalmente pararam de produzir esses equipamentos para a GE. Aqui nós temos um exemplo claro de como a cultura comeu a estratégia. Eles resolveram mudar a sua estratégia, mas a cultura continuava orientada para um outro tipo de produto, um outro modo de produção. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar como é importante levar em conta a cultura na hora que a gente pensa na estratégia, porque ela finalmente vai fazer a estratégia funcionar ou vai comê-la no café da manhã. Segundo desafio, vamos falar das visões agora, depois vamos falar de missão e de valores também. O primeiro desafio foi aquele desconforto que eu falei para vocês da questão ética, da confiança. O segundo desafio é um desafio mais formal, mas não menos importante. E diz respeito a como se deve definir uma visão. Então, vejam só. Visão é um resultado. Portanto, ela não pode começar com um verbo. A maioria das visões que eu pesquisei começam com o verbo ser. Então, ser a mais rentável, ser a mais admirada, ser a mais eficiente, ser a maior do Brasil. Todas, 81% das visões que eu pesquisei, começam com o verbo e a maioria começam com o verbo ser. Toda vez que eu vou a uma organização e encontro uma visão começando pelo verbo ser, e elas são a maioria, eu tampo a palavra ser lá na parede, na recepção, e provoco o meu interlocutor. E aí, agora? Então, veja como ficaria. Estava lá, ser a empresa mais rentável do Brasil. Eu tampo o ser. Ficou o quê? A empresa mais rentável do Brasil. O que acontece quando eu tampo o ser? Hein? Eu trago para o presente. Se eu deixo o ser, o que acontece? Se alguém cobrar, diz assim, doutor, calma, a gente diz que a gente vai ser, pô, não é assim, né? Está pensando o quê? Né? O verbo dá o álibi para as pessoas, empurrarem com a barriga. Um dia nós vamos ser. Verbo é ação. Então, as boas visões, que são resultados, visão, por definição, é resultado, é aquilo que eu estou vendo lá. Eu desenhei lá no futuro uma visão, eu estou vendo aquilo. Eu trago essa visão para o presente, ela se transforma na moldura de todas as decisões que eu estou tomando a partir daí. Então, as boas visões não podem começar, aliás, qualquer visão não deveria começar com um verbo jamais. As boas visões são curtas, meia dúzia de palavras. Eu conheço visões que ocupam parágrafos. E aí, quando eu chego numa empresa e digo assim, qual é a sua visão? A pessoa diz assim, bom, espera um pouquinho. Aí ou ela abre o computador, ou ela procura um papel, um folheto, onde está escrita a visão. Portanto, ela não serve para a sua principal finalidade. Ser uma referência permanente, clara, motivadora para as pessoas. As visões têm que ser curtas, meia dúzia de palavras.
As visões têm que ser atemporais. Visão com prazo não é visão. É meta, é objetivo, qualquer coisa, menos uma visão. Então, assim, ser a maior empresa do Brasil até 2017. E aí, o que acontece? Então, tem uma que eu vou mostrar para vocês. Faturaram $1 bilhão em 2016. Então, acredito que vai ser no dia 31 de dezembro de 2016. O que vai acontecer na madrugada do dia 1º de janeiro, lá nessa empresa? Um dia o Jô Soares falou assim, você pega a lata de feijoada, está escrito lá, validade, né? 28 de fevereiro e tal. O que acontece na madrugada do dia 1º de março, dentro da lata lá, né? A mesma coisa. Então, as visões não podem ser temporais. As boas visões são eternas. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês, 3, que mostram que as visões podem ser eternas. E essas são as boas. A visão não pode ser quantitativa. Isso é meta, $1 bilhão, né, até 2016. E a outra característica da visão ela é impredizível. Ou seja, não há nenhuma garantia de que nós vamos alcançá-la. Porque o começo do processo de formulação de uma visão é a construção de um sonho. E os sonhos são impredizíveis. Mas nós nos movemos por sonhos. Tudo que é real hoje foi um dia um sonho de alguém. Tudo. Esse prédio aqui, esta obra, foi o sonho de alguém. Alguém concretizou. Então, as visões têm um componente de sonho importante. São, na essência, um sonho. A visão é uma realidade imaginada. Eu imaginei a visão. E ela virou realidade para mim. O modo tradicional parte do passado para definir o presente e o futuro. Então, o futuro é uma extensão, né, do presente e do passado. As boas visões são o futuro iluminando o presente. Eu desenho quem eu quero ser, né, trago para o presente. Vejam, esse tema está presente na nossa vida desde criança. Quando nós éramos pequenos, nossos pais nos perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu projetava o futuro, e a partir daí, esse futuro, emoldurava o meu presente. Um jovem que está se preparando para o vestibular, ao longo do ano, ele sofre um monte de tentações. São os amigos que querem que ele vá para a praia, para acampar, para não sei aonde. E a todas essas tentações, se ele está orientado pela visão, ele responde não. Por quê? Porque ele está se vendo lá, em janeiro do ano seguinte, com a cara pintada, o cabelo raspado, tendo entrado na universidade que ele sonhou. É esta visão que faz com que ele resista às tentações. E as visões para as pessoas e para as organizações servem para isso, resistir às tentações. O caminho de uma empresa, o caminho de uma pessoa está sempre cheio de tentações. E é com base na visão que eu posso resistir a essas tentações. Visão e missão devem conversar entre si. Eu estou trazendo o segundo elemento do marco filosófico. Aqui eu criei uma conversa entre entre a visão e uma missão que eu imaginei. Então, imagine que uma equipe de futebol tenha a visão, a equipe de futebol mais admirada do Brasil. E ela define a sua missão como praticar um futebol ofensivo, com respeito às regras e valorizando a prata da casa. Como é que elas conversam? Então, a visão deve responder à pergunta como. Então, como fazer isto? Praticando futebol ofensivo, com respeito às regras e valorizando a prata da casa. Por quê? Para ser vista, percebida como a equipe mais admirada do Brasil. Então, esta conversa entre visão e missão é indispensável. A minha pesquisa mostrou que a maior parte das visões e as missões não conversam entre si. E isso é um problema estrutural sério, porque há uma complementaridade em níveis diferentes desses 3 elementos que eu mencionei. Visão, missão, valores. Esse aqui é o exemplo que eu acabei de falar para vocês.
tem erros aí estruturais importantes. Começa com verbo, é quantitativa e é temporal. Isto não é uma visão, é uma meta. Eu encontrei poucas boas visões. Esta daqui é uma visão da década de 90 da área agrícola da Monsanto. Ela não é mais a visão da Monsanto. Monsanto passou por transformações, mudanças e abandonou. Mas eu considero esta visão como tecnicamente perfeita. A Monsanto é uma empresa que é objeto de muitas críticas por conta das sementes transgênicas, etc. E eu vou propor a vocês que abstraiam essa questão, mas fiquem apenas nos aspectos técnicos desta visão. Por que eu considero essa visão perfeita? Primeiro, ela é curta. Começa com substantivo, não é? 6 palavras, e ela tem uma tensão entre os seus 2 elementos principais. Alimento em abundância, meio ambiente saudável. Se eu quiser garantir a primeira parte, alimento em abundância, o que eu faço? Eu pego meia dúzia de gaúchos, dou máquinas ultramodernas para eles, toneladas de agroquímicos, e eles vão arrebentar de produzir. O Brasil vai ser o campeão mundial de produção de alimento. Se eu quiser ficar só com a parte de baixo, meio ambiente saudável, o que eu faço? Nada. Deixa lá. A natureza cuida dela mesma. Quando eu junto essas 2 partes da visão, eu tenho uma tensão aqui. Não é? E essa tensão vai exigir uma resposta criativa. As sementes transgênicas foram a resposta criativa para essa visão. A técnica de plantio direto que eles usam no Cerrado, também é uma resposta criativa à tensão. Repito, a ação da Monsanto é passível de crítica. Eu não quero entrar no mérito, mas aqui quero apenas mostrar que, tecnicamente, esta é uma visão perfeita. Outra visão perfeita, da Volvo. A Volvo define a sua visão como 0 acidentes com veículos fabricados por ela no Brasil. 0 acidentes com os caminhões fabricados pela Volvo no Brasil. Esta é a visão da Volvo. E a tensão aqui é a seguinte: ela faz caminhões maravilhosos. Historicamente, eles sempre se preocuparam com segurança. Na constituição da empresa, lá em 1920, os fundadores disseram que iriam fabricar caminhões seguros. Então, eles fabricam caminhões realmente maravilhosos. Só que esses caminhões são entregues nas mãos de motoristas que viajam exaustos, drogados, cansados, alcoolizados, e em estradas péssimas. Então, a Volvo sabe e precisa atuar nas 3 pontas que compõem este desafio aqui. Respondem pelo caminhão, mas precisam de programas específicos junto aos motoristas, e eles desenvolvem, e de programas específicos junto ao governo para melhorar a qualidade das estradas. E eles sabem que só vão garantir uma redução significativa do número de acidentes se atuarem sobre as outras 2 pontas, né, do triângulo aqui. Esta é uma visão inspiradora. Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse uma visão assim. Teria uma razão para acordar todos os dias. Eu gosto muito da visão da Vagas. Ela também tem a tensão que eu mencionei. Por quê? Os 2 elementos aqui trazem um desafio. É preciso um encontro que seja mutuamente satisfatório, né, para as 2 partes, para a empresa e para a organização. Porque, às vezes, as empresas não escolhem os melhores profissionais, às vezes as pessoas não escolhem as melhores empresas. Como é que eu combino adequadamente esses 2 elementos da visão? Tem um desafio aqui, né? Tem uma tensão criativa. Ela é curta, começa com substantivo,
é atemporal e não quantitativa. Uma visão dessa pode guiar a vida de uma organização até o fim dos tempos, da mesma forma que uma visão da Volvo, da mesma forma que uma visão da Monsanto. São essas as boas visões que eu mencionei. E, infelizmente, eu encontrei poucas boas visões. Eu tenho essa da 3M, que eu gosto também. Ela é um pouco mais longa, mas ela contempla, né, 3 dimensões interessantes: a empresa, o lar e as pessoas. Fala dos produtos, da tecnologia dela. Reflete quem ela é, uma empresa preocupada com tecnologia. E, da mesma forma, ela tem elementos que nos permitem dizer que ela também é eterna, né? Pode guiar o destino de uma organização como a 3M para sempre. O desafio. O terceiro desafio é traduzir comportamentos, traduzir em comportamentos, revisar as políticas e procedimentos da organização. A outra questão que eu mencionei é assim: lá na parede das empresas eu tenho a visão, a missão e valores. Esses valores, frequentemente, não são traduzidos em comportamentos observáveis. E aí eles acabam não servindo para o seu propósito, que é o de guiar as pessoas para que elas façam o que se espera, principalmente para sustentar a estratégia da organização. Eu tenho aqui um exemplo muito interessante da Unilever, que usa um recurso que são os do's e don'ts. Ela chama de comportamentos vitais e comportamentos inaceitáveis. Mas ela expressa de uma forma bastante clara o que ela quer e o que ela não quer. E o melhor exemplo que eu tenho aqui é este aqui, olha. Isso aqui está lá nas salas de reunião da Unilever. Não marque reuniões antes das 9 e nem depois das 5 horas da tarde. A Unilever poderia fazer um discurso sobre a importância da qualidade de vida das pessoas, somos preocupados com a qualidade de vida dos nossos funcionários, o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Isso, no final das contas, é poesia. Ao expressar assim, ela expressa de uma forma inequívoca o seu entendimento sobre o que é a qualidade de vida. Nenhuma começa antes das 9, nenhuma começa depois das 17. Portanto, não precisa falar mais nada, está claro para todo mundo. Esse é o nosso desafio. Visões inspiradoras, que atendam aqueles requisitos que eu mencionei, missões que conversem com a visão e que digam como nós vamos atingir aquilo que a gente definiu na visão,